problema principal do sistema político em relação à corrupção é o que se convencionou a chamar de presidencialismo de coalizão, em que você tem muitos partidos políticos, é um sistema extremamente fragmentado, e que, ultimamente, várias distorções do sistema acabaram fazendo com que você incentivasse a criação de novos partidos. E depois, para você fazer o governo, para você formar coalizões, quanto mais partidos você tem, mais você começa a ter margem para utilizar, digamos, moedas não legais. Porque como que um governo arruma a sua coalizão? Ele tem moedas de troca, ele tem ministérios, despesas ministeriais, emendas, tudo isso, digamos, republicano. Quer dizer, eu posso fazer uma coalizão com o partido X e ele tem um projeto para educação, então eu divido o poder com ele e ele vai avançar o projeto dele para a educação no Ministério da Educação. Isso, hipoteticamente, teoricamente, idealmente. Agora, o problema é que, quando você começa a ter um número muito grande de partidos, principalmente quando você começa a ter uma coalizão com partidos ideologicamente muito heterogêneos, você começa a avançar no terreno das trocas não legais. Então, um dos principais problemas que eu acho que precisariam ser sanados, pelo menos em relação ao tema da corrupção, é você tentar diminuir o número de partidos. E o segundo problema é o sistema eleitoral, principalmente em relação ao financiamento de campanhas. Você tem campanhas muito caras e você tem também, dentro do sistema eleitoral, uma série de distorções que fazem com que essas campanhas sejam mais caras. Você tem uma lista aberta de candidatos, em que os candidatos disputam uma eleição no estado inteiro, isso torna as campanhas mais caras. Então, quais são as alternativas? Então, o problema das alternativas é que, cada vez que você escolhe uma coisa, você está escolhendo em detrimento de outra. Então, não existem soluções prontas. Isso é uma escolha que a sociedade precisa fazer. Para diminuir o número de partidos, você pode, por exemplo, escolher criar cláusulas de barreira. Aí, depois, os partidos pequenos, chamados ideológicos, mas isso você está minando a representação, porque você tem uma parcela que passa a ter dificuldades de ser representado. Isso é uma escolha que precisa ser feita. O voto distrital, que, ao invés de você ter uma lista aberta, com vários candidatos concorrendo num estado inteiro, você divide o estado em pequenos distritos, e aí você passa a ter pequenas eleições locais. Isso diminuiria indiretamente o número de partidos. Isso é bom? Depende. O voto distrital tem o mesmo problema de você ter menos representação de partidos que defendem causas minoritárias, causas ecológicas, direito das mulheres, que tendem a angariar votos mais dispersos e não numa região concentrada. Então, é uma escolha que precisa ser feita. E o fim das coligações proporcionais é, por exemplo, também uma outra opção, que, além de melhorar o número de partidos, também acaba com um problema de representação, que é o eleitor vota num partido X e esse voto acaba ajudando a eleger um candidato do partido Y, que, de repente, não é da preferência do eleitor. E no financiamento de campanhas, você também tem algumas opções. Você pode fechar a lista, então, em vez das pessoas votarem nos candidatos, eles só votam nos partidos. Isso você poderia tornar as campanhas mais baratas, mas, em compensação, o eleitor perde o poder de escolher o candidato. Aí, quem define a ordem de quem vai ser eleito, dependendo do número de votos, vai ser o partido. E também outras coisas, como, por exemplo, limites do marketing político. As campanhas vão ficar mais chatas. Você proíbe cenas externas, você deixa só espaço para debates públicos, só o candidato pode falar, você pode instituir uma série de regras que você pode baratear as campanhas, mas, de repente, as campanhas vão ficar mais chatas. Então, esses, digamos, são alguns pontos que eu gostaria de levantar para a gente dar o início ao debate, mas
digamos que o resumo da mensagem que eu queria passar é: para termos qualquer tipo de reformas, precisamos de uma cultura política para as reformas, precisamos saber qual o problema, o que a gente quer e, principalmente, a gente precisa fazer escolhas, o que significa, muitas vezes, abrir mão de algumas outras coisas. Obrigado.